Olá, eu sou o Enxadrezando. Nesse vídeo, nós vamos tentar fazer um resumo geral de tudo o que já foi dito em nosso canal até agora. Vamos buscar resumir tudo o que falamos de mais importante para podermos ter um panorama geral sobre o nosso aprendizado, e como sintetizar tudo o que foi apresentado até o dia de hoje. Etapa 1. Aprenda o básico sobre o xadrez. Primeiramente devemos conhecer os temas táticos para aplicá-los em nossos adversários, ou para não cairmos neles. Reconhecer os temas táticos é fundamental para que possamos fazer boas partidas de xadrez. Saber aplicar corretamente os temas táticos como o garfo, cravar uma peça do adversário, dar um cheque descoberto, ou até mesmo um ataque em raio-x, é muito importante, pois esses temas táticos podem lhe dar uma grande vantagem material ou posicional na partida. Esse tema é tão importante que ele deve ser levado em consideração durante toda a partida, desde a abertura, até o fim de jogo. Etapa 2. Reconheça as fases do jogo. Todos nós sabemos que uma partida de xadrez é dividida em 3 fases distintas: a abertura, o meio-jogo e o final de jogo. Mas devemos ficar atentos, pois é muito importante reconhecermos em que fase do jogo estamos, isso porque, cada fase do jogo tem um propósito muito bem definidos, e vamos falar mais sobre cada um desses propósitos mais à frente nesse vídeo. Basicamente, a abertura tem o propósito de desenvolver as suas peças e colocar o rei em segurança o mais rápido possível. O meio-jogo tem o propósito de ganhar vantagem material, posicional, ou ambas, para facilitar o fim de jogo. E o fim de jogo que obviamente tem a função de terminar a partida. Etapa 3. Estude uma abertura e treine com ela. Como dito anteriormente, a abertura tem a função de desenvolver suas peças e colocar o teu rei em segurança, mas para isso, já temos várias aberturas catalogadas e aperfeiçoadas por grandes mestres, e por grandes jogadores através da história. Estude as melhores jogadas em cada posição, em cada fase do jogo. Estude as aberturas para não cair em armadilhas já conhecidas. Saiba quais são os pontos fracos e fortes da sua abertura, e busque informações sobre como se proteger de possíveis ataques, e saiba como atacar em determinadas posições. Estude e se aprofunde em 2 defesas, uma para quando o oponente abrir com D4, e outra para quando o oponente abrir com E4. Caso o oponente abra a partida com outras peças, escolha a defesa que você conheça melhor. O objetivo dessa etapa é estar preparado para jogar contra as 2 principais aberturas do xadrez, pois elas são as jogadas que mais populares do jogo, abrindo a diagonal de um, ou do outro bispo, e colocando um ou mais peões no centro do tabuleiro. Etapa 4. Conheça os fundamentos da abertura. A função da abertura não está relacionada exclusivamente a desenvolver as suas peças, mas também a outras funções como dominar o centro do tabuleiro, por exemplo. Avançar o peão para D4, ou para E4, vai muito além de abrir diagonais para os bispos. Controlar o centro do tabuleiro com seus peões te dará uma vantagem posicional sobre o teu adversário, pois é através do centro do tabuleiro que saem os ataques mais efetivos. Se essas dicas não valerem o teu like, então assista até o final que tem mais. Etapa 5. Aprenda a calcular. O que diferencia o nível de cada jogador é a capacidade que cada um deles tem de calcular jogadas e variantes. Um jogador profissional pode calcular 15 ou mais jogadas à frente, ou seja, se um jogador não souber organizar seus pensamentos para guardar tanta informação, ele vai se perder no processo e não vai conseguir realizar um bom cálculo. O conselho para alguém, que assim como nós, que estamos aprendendo a jogar xadrez, é calcular 3 lances à frente e depois ir aumentando a profundidade conforme seus cálculos forem melhorando e ficando mais rápido. Ainda sobre aprender a calcular, devemos nos ater aos padrões que acontecem aos montes numa partida de xadrez. Saber aproveitar desses padrões vai te dar vantagem sobre muitos jogadores que jogam atualmente na internet. Mas lembre-se, assim como você está procurando esses padrões, o teu adversário também está. Então cuide para evitar que eles ocorram na sua defesa. Etapa 6. Saiba quais são os objetivos do meio-jogo. O meio-jogo é a parte mais complexa de um jogo de xadrez. Essa fase é puro cálculo.
Precisamos calcular para fazermos uma boa troca de peças, precisamos calcular para conseguirmos dominar uma casa no centro do tabuleiro, precisamos calcular para ocuparmos uma casa fraca no campo do adversário, precisamos evitar um peão passado, precisamos criar um peão passado, precisamos conseguir a iniciativa no jogo, precisamos criar ameaças, ganhar espaço para jogar, abrir linhas, procurar temas, ganhar vantagem material, ganhar vantagem posicional, impedir que as peças do adversário consigam jogar, precisamos criar planos e estratégias para posicionar nossas peças em boas casas, enquanto você deve frustrar os planos e as estratégias do seu adversário. Tudo isso para conseguirmos levar uma vantagem, mesmo que pequena, para o fim de jogo. Etapa 7. Estude os finais de partida. Essa é outra etapa que, apesar de não sabermos quais peças sobraram no tabuleiro, podemos nos preparar com algumas configurações de peças. Estude os finais com peões. Finais com cavalo e bispos. Finais com 2 bispos. Finais com torre e dama. Como jogar com um peão passado. Estude finais conhecidos como bispos de cores opostas, bispos de mesma cor, bispo contra torre, bispo contra cavalo, finais com uma torre para cada lado, finais com peões, técnicas de avanço de peões, enfim. Busque informações que podem te ajudar nos finais das partidas. Uma curiosidade sobre o xadrez é que, apesar da imensidão de jogadas possíveis numa partida, muitas posições acabam se repetindo em locais diferentes do tabuleiro, e estudar essas posições pode trazer benefícios em suas partidas. Observações finais. Parece muito complicado e cansativo buscar as informações, entender e aplicar tudo isso em nossos aprendizados. Sim, eu concordo com isso, mas é a complexidade do xadrez que o faz um jogo tão interessante há tantos séculos. E quanto à complexidade de se estudar xadrez, também existe uma técnica para isso. Já ouvi de um mestre nacional que há um cronograma de estudo para que haja um melhor desenvolvimento no xadrez. Segundo ele, o estudo de xadrez deve ser dividido da seguinte forma: 15% de seu tempo deve ser estudando as aberturas. Aqui você vai aprofundar na abertura ou defesa. Vai fixar e corrigir os pontos fracos para que você não caia em armadilhas. Vai definir quais as melhores respostas para cada possível lance do adversário, enfim, você vai destrinchar a sua abertura e suas defesas. 50% do teu tempo estudando vai ser dedicados a fazer exercícios. Isso mesmo, você vai passar mais tempo treinando do que jogando. Nessa etapa, você vai aprender a selecionar os melhores lances candidatos, vai fazer um mapa mental sobre as jogadas. Como os exercícios geralmente são online, eu uso muito as setas do lichess.org, ou do chess.com, para me auxiliar no cálculo. Analise todas as jogadas possíveis de suas peças, pois é só assim que vamos melhorar em nossos cálculos. Não se preocupe com o tempo em que você leva para fazer o exercício, se preocupe em fazer o exercício direito. Enquanto estiver fazendo o exercício, tenha em mãos um caderno para anotar as variantes calculadas e o resultado de cada uma delas. Anote qual é a melhor jogada de acordo com a tua análise, e só depois desses cálculos prontos analise qual a melhor jogada, e compare com a melhor jogada do computador. Caso haja divergência entre a tua resposta e a do computador, compare as duas respostas e veja o que deu errado. 15% dos teus estudos devem ser dedicados aos estudos de finais de partidas. Assim como as aberturas, os finais de partida também podem ser estudados. Busque por configurações diferentes de peças como, por exemplo, finais com uma torre para cada lado. Finais com bispo de cores diferentes, ou qualquer outra configuração de peças no final de uma partida. Busquem entender quais são os planos e as estratégias de cada uma dessas configurações, quais os pontos a serem explorados por você, e quais os pontos você deve evitar para que a vantagem não vá para o teu adversário. E completando os 100% dos nossos estudos, temos 20% de prática. É nesse momento em que você vai jogar e colocar tudo o que aprendeu em jogo. Lembrando que nessa etapa também está incluso a parte de análise de suas partidas. Outro ponto importante para reconhecermos onde acertamos, onde erramos, e quais os pontos que devemos melhorar. Importante também dizer que esse cronograma não precisa ser necessariamente diário. Você pode separar esse tempo por 2 ou 3 dias, por uma semana, ou até mesmo por mês, dependendo da tua disponibilidade de horário. Bem, é isso.
Deixe o teu like caso tenha gostado desse conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos, e comentem aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Vou deixar esses 2 vídeos para você assistir na sequência. Um grande abraço e até a próxima!